Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar mais notícias, não é? Porque no final das contas, na semana passada e já há algum tempo, a regularidade com que a gente está publicando os nossos vídeos, ela está um pouco atrapalhada. Mas isso tem lá as suas razões e eu acho que vale a pena vocês saberem também. Nós estamos aqui tentando nos reorganizar, não é? Porque no final das contas, vamos fazer algumas mudanças mais radicais, tipo mudar de cidade, mudar de lugar de moradia e tudo mais. Então isso tudo dá um trabalho danado. E mais do que isso, a gente também está tentando aprofundar então os nossos projetos, refletir em cima do que a gente está fazendo e, bom, tentar aí melhorar, ver se existem caminhos mais proveitosos, lugares, né, e geografias, digamos assim, cuja relação seja mais fácil para todos nós. Nesse sentido, nós estamos fazendo alguns ajustes. E esses ajustes estão diretamente ligados ao aproveitamento, de um lado, das entrevistas. Vamos tentar, então, na medida do possível, na medida dos horários, da disponibilidade dos entrevistados, fazer com que as entrevistas sejam transmitidas ao vivo. Talvez isso dê um pouco mais de vivacidade, um pouco mais de um pouco mais de frisson em cima desse negócio todo, e a gente possa então fazer conversas mais interessantes e tudo mais. Então vamos aqui chamar as pessoas, e na medida do horário das pessoas, o horário que elas têm disponível também, não é uma coisa que a gente tem muito controle, então na medida do possível vamos fazer com que as entrevistas sejam transmitidas ao vivo. No caso, amanhã, na sexta-feira, na verdade, vamos transmitir aqui mais uma entrevista que não foi ao vivo, até porque, bom, se tivesse sido, teria sido feito de madrugada aí no Brasil e isso não daria muito resultado. Mas, de qualquer forma, são os ajustes. Vamos tentando aqui acertar aqui, acertar ali e ver como é que essas coisas vão melhorando e vão se tornando mais palatáveis. A outra experiência, ela está associada aí ao grande projeto que a gente imaginou, que seria a leitura, baseado na leitura de textos, né? O grande projeto que nós chamamos de Os Geógrafos e as Suas Geografias. Já fizemos 2 experiências com isso e essas 2 experiências nos ensinou muita coisa. A primeira delas foi a leitura do texto do Lacoste, a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra, e fizemos isso em duas fases, não é? E assim, a sensação que nós tivemos é que construímos um modelo um pouco fechado demais, com um pouco diálogo, pouca troca com as pessoas que estavam acompanhando a leitura. Então, assim, no final das contas, a sensação que nos deu é que, mesmo que tenhamos quase que mostrado o texto como um todo, a leitura foi muito atropelada, ela foi extremamente rápida e faltou então mais aprofundamento, faltou a gente pensar um pouco mais cada uma das reflexões que o Lacoste nos proporcionou, nos forneceu e tudo mais. Da mesma maneira, acho que nós poderíamos avaliar a leitura que fizemos sobre o texto do Kropotkin. Claro está que o texto do Kropotkin tem muito sentido do chamamento para a luta, ele é muito mais um manifesto do que propriamente um texto de reflexão teórica que a gente poderia então pensar na geografia propriamente dita que tenha sido produzida pelo Kropotkin. Mas, de qualquer maneira, poderíamos também ter feito com mais calma, mais tranquilidade e tudo mais. Então, repensando essas coisas, nós começamos a imaginar, então, a possibilidade de lermos textos de mais longo percurso, textos de fundamentos teóricos mais consolidados, mais ajustados e que pudessem, então, fornecer um debate de longo percurso, não é? Tão longo quanto a própria construção do texto. Então, nesse sentido, nós vamos fazer uma mudança
As leituras continuarão sendo ao vivo. Nós vamos iniciar a nossa primeira leitura na próxima semana com o texto de Milton Santos, a geografia por uma geografia nova, um texto dos anos 70, do final dos anos 70, e que de alguma maneira teve uma influência, e ainda tem uma influência muito grande na geografia brasileira. Milton é um dos mais importantes geógrafos da história da disciplina, né, dentro do nosso país, e é um intelectual reconhecido em todos os campos do conhecimento, alguém de extrema importância para todos nós, e que, vamos ler o seu texto. Vamos ver então, desde a introdução, capítulo por capítulo. Então, além da introdução, cada um dos capítulos vão ser lidos numa única sessão. Então, nós não vamos ler o texto como um todo numa tacada só, tentando fazer uma síntese de tudo isso, né? Porque, na verdade, primeiro porque seria uma simplificação do que está colocado no texto de Milton, que tem muita coisa, muitas questões, muitas proposições, muitas avaliações e críticas sobre as diferentes escolas da geografia, sobre a tradição do pensamento geográfico e tudo mais, e que vale a pena acompanhar, não só no sentido do que Milton acaba comentando sobre as demais escolas, mas efetivamente qual seria a geografia nova que o Por uma Geografia Nova propõe. Então, de alguma maneira, quais são as questões, os dilemas, os problemas, as virtudes, as dificuldades e tudo mais que envolvem um texto como esse, construído no final dos anos 70 e publicado no Brasil logo depois que Milton volta do exílio. Então, acho que tem aí todo um projeto extremamente interessante. Na nossa linha de pensamento, a sequência, né, do texto de Milton, então nós teríamos algo em torno de 18 sessões, né, lendo o texto com calma e tranquilidade, para todos aqueles que gostariam de acompanhar, de fazer comentários e tudo mais, e depois vamos trabalhar com o texto do Rui Moreira, já a segunda versão, fazendo algumas comparações em relação à primeira, de um dos livros que eu particularmente considero como clássicos da geografia brasileira. Mais do que isso, como um dos clássicos de leitura da sociedade brasileira, que é o movimento operário e a questão cidade-campo. Estamos preparando isso, né, lendo com calma o texto de Rui, porque, na verdade, trabalhamos durante anos, eu dei muitos cursos, muitas aulas, com a primeira versão, que foi publicada no início dos anos 80. Mas Rui considerou a necessidade de fazer ajustes, mudar a localização de alguns capítulos, ajustar alguns textos e tudo mais, e a gente vai acompanhar então essas mudanças e as perspectivas desse que é um dos grandes geógrafos, né, da história do pensamento geográfico brasileiro também, né? Então, nesse sentido, estamos aqui nos preparando para chegar, então, a autores como Quaine e o grande texto do Quaine, o Marxismo e Geografia, que vamos preparar ainda tudo isso, né? E depois também o texto A Natureza do Espaço, de Milton, já pegando, então, uma outra fase, né, desse processo de produção e sistematização do pensamento geográfico. Já é, nesse momento, um projeto de percurso razoavelmente longo, pensando em termos de internet, de lives e coisas desse gênero. Espero que, de alguma maneira, isso seja interessante para todos vocês, que vocês gostem desse projeto e que a gente, então, continue aprofundando, então, esse nosso debate, não é? Essa maneira de entender o que é que se produziu dentro da geografia brasileira, as influências, os processos, as coisas, os autores, né? Que, bom, é uma coisa de longo percurso. Mas a grande mudança, então, que nós vamos fazer é ler cada um dos textos com calma, né? Com mais
atenção em cada um dos parágrafos, tentando sistematizá-los, buscar suas intenções, verificar se aquilo que o autor está se propondo fazer, se realmente ele consegue, se ele não consegue, onde se processou ou se processaram as dificuldades e assim por diante, para que a gente tenha então uma leitura sistemática do que é a geografia brasileira e de como ela foi se realizando e sendo construída, não é, pelos seus diversos influenciadores, não é? Poderíamos dizer assim. Bem, amigos, o objetivo desse vídeo é exclusivamente dar essas informações a vocês, dizer que, bom, lamentamos que a gente não tenha conseguido aqui manter, né, firmemente a publicação dos textos na frequência, ou dos vídeos na frequência em que a gente, mais ou menos acostumou todo mundo, mas, bom, as coisas não necessariamente funcionam como a gente imagina. Existe todo um conjunto de preparações que tem de ser feito, não é? E mais do que isso, problemas mesmo que a gente tem de resolver do cotidiano, da vida e da organização da vida da gente. Então, peço aqui as nossas desculpas e espero que vocês nos perdoem, não é? Por essas falhas, por esses pulos, não é? Na frequência. Na sexta-feira a gente já vai publicar aqui uma entrevista extremamente interessante de uma geógrafa brasileira que vive hoje em Lyon, na França, que é a Aleca de Biagi. Pelo menos assim ela gosta de ser chamada, não é? E vocês vão ver uma boa reflexão sobre a cartografia que foi produzida sobre o Brasil e pelos brasileiros, ou pelo governo brasileiro, no caso, na época do Império, no século XIX, e o que se entendeu por isso, os projetos políticos que envolvem todo esse processo, na sexta-feira, naquele mesmo bate-horário das 6h30 da tarde, horário de Brasília, a gente vai estar publicando essa entrevista. Na próxima semana, depois eu vou passar aí os cartazetes, né, para todo mundo acompanhar os horários das lives em que a gente começa então a fazer essa leitura mais minuciosa, mais apurada de um texto absolutamente clássico que é o Por uma Geografia Nova, do Milton Santos. Bom, um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Estamos aqui ainda na metade dessa semana, que vocês toquem o barco aí, né? Se cuidem e, como sempre, com todas as antenas ligadas, porque as coisas estão se tornando ou continuam, né? Na verdade, extremamente complicadas. Não é nenhuma CPI do Covid que vai resolver o problema do Covid na escala, na dimensão em que ele se realiza e já se realizou em nosso país. Então, um abraço a todos, fiquem bem, cuidem-se e, bom, vamos aí tocando as nossas conversas sobre a geografia. Até mais, até a próxima, até a semana que vem e até sexta-feira, né, nessa conversa com a Aleca de Biagi. Até!